Ontem teve jogo do São Paulo na Copa do Brasil, lá em Alfredo Jaconi. O São Paulo fez um dos piores jogos. É óbvio que a gente tem que levar em consideração a ausência dos principais jogadores, mas mesmo assim, um time como o São Paulo não pode entrar em campo e jogar da forma que jogou. Eu tenho elogiado muito o Rogério Ceni nos últimos tempos, em relação às coletivas do Rogério Ceni. Ele tem sido muito transparente nas coletivas e muito parecido a leitura dele com o meio esportivo, né? Porque ontem o São Paulo, nem no primeiro tempo e nem muito menos no segundo, acabou fazendo um jogo interessante. Primeiro tempo muito ruim do São Paulo, teve um pouquinho mais de bola, mas o César, o goleiro do Juventude, praticamente não trabalhou, não teve nenhuma ação ali que de repente preocupasse o Juventude. Juventude sim tem que ficar muito chateado com o resultado, porque ganhando de um 2-0 numa Copa do Brasil, tendo que decidir na casa do adversário, nesse caso aqui em São Paulo, no Morumbi, não pode ceder o empate. O São Paulo melhorou um pouquinho com a entrada do André Anderson no segundo tempo, do Nestor no segundo tempo. O Sara está distante do condicionamento físico dele, é um jogador importante. O Rogério Ceni até citou isso na coletiva. Ele está distante do ideal, né, do condicionamento físico dele, que ele teve uma lesão de tornozelo, ficou fora algumas partidas. E ele está demorando a retomar esse bom nível que até então, antes da lesão, ele estava desempenhando. Teve um jogo também muito interessante, com muita expectativa, que foi o jogo do Flamengo com o Palmeiras. Movimentou demais esses 3, 4 dias no meio de comunicação e acabou ficando num 0-0. Mas engana-se que um jogo no 0-0 não é um jogo bom. No meu ponto de vista, o Flamengo fez, junto com o Palmeiras, um grande jogo. Técnico, tático, um jogo, todos os dois times procurando o gol. Obviamente o Palmeiras tentando ser um pouquinho mais reativo, né? Até porque o Flamengo em algum momento tinha mais a bola e criava um pouquinho mais. E o Palmeiras é muito rápido nessa transição, nessa ligação meio de campo ao ataque. Mas, no geral, um jogo muito, muito legal de assistir. E para finalizar, o Sacha, do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro ontem venceu por 3-0 pela Copa do Brasil, um resultado que praticamente dá a classificação para a equipe do Galo. E eu falei do Sacha, não só por causa dos gols, mas porque em todo esse período do Sacha, desde Internacional, com passagem pelo Santos e agora no Galo, no Santos ele foi um titular, no Internacional mais titular do que reserva, e no Galo ele tem oscilado muito também com a questão de ser titular e reserva, até pela qualidade que tem dentro do elenco do Galo. Mas é um cara que, em todo esse período como atleta profissional, você nunca ouviu falar nada de um comportamento extra-campo, ou até mesmo dentro do elenco, de criar alguma situação desconfortável. E todas as vezes que ele entra, ele consegue corresponder, ele consegue ajudar o time. Então, parabéns pro Sacha no individual, pelo jogo que ele fez. E o Galo. Ontem a gente teve a oportunidade de ver um Flamengo e um São Paulo, e um Palmeiras, e também um Galo. São os 3 times que realmente, não só questão técnica e tática, mas de 11 jogadores, são 3 times que têm um elenco. Por isso que a gente fala muito e coloca esses três times como os favoritos para as principais competições. E para finalizar, esse final de semana, já no sábado, tem um Palmeiras e um Corinthians que promete. Porque o Corinthians fez um jogo muito ruim com praticamente o Sub-20 ontem na Copa do Brasil. Realmente muito ruim. O Vitor vai ter muito trabalho para motivar esse segundo time, se pode dizer dessa forma. O Jô foi um dos jogadores que até fez o gol do empate. O Juliano também estava jogando. Mas enfim, os principais jogadores nem viajaram, ficaram fora. Mas preocupa se a gente pensar no elenco. Pensando em elenco, preocupa demais o desempenho que o Corinthians teve hoje. Então, contra um Palmeiras nesse final de semana, a gente vai ter mais ou menos um parâmetro aí do que esperar também desse Corinthians, Débora. Fortes emoções, hein? Fortes emoções. Amanhã você volta? Dito isso, amanhã estamos aí. Muito firme bem. e forte.